Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Exponencial. E hoje é um episódio muito especial porque é o episódio de número 100. E a gente percebeu essa semana que a gente estava chegando nesse marco histórico, episódio de número 100. E a gente decidiu trazer aqui um episódio sem censura, abrindo um pouco de bastidores, de questões que não se fala por aí. Vai ser bem uma conversa franca, trazendo para vocês situações que a gente observa tanto em clientes nossos quanto situações pessoais também. Porque veja bem, agora a gente bateu um marco, que é a metade do ano. Na última semana, a gente terminou o mês de junho. 50% do ano já passou. E esse é um marco muito importante para a gente olhar para a nossa vida. Não como quem olha para o retrovisor e pensa com culpa sobre o que aconteceu, sobre as suas metas, se atingiu elas ou não, mas sim como quem contempla o que foi essa primeira metade do ano e olha para a segunda metade. E esse é um tópico extremamente relevante. Se a gente não faz isso, não tem esses pontos de checagem, a gente segue no automático. E muitas vezes as pessoas não chegam onde querem, eu estou falando aqui de médicos especialistas, nos seus consultórios, elas não chegam onde querem porque não conseguiram definir direito o que queriam e porque até os que definiram muitas vezes não param para olhar como é que está sendo a jornada e onde é que eles estão. Porque se eu falei que eu queria ir do ponto 1 até o ponto 100, eu tenho aí vários pontos no caminho, certo? Vale a pena eu olhar e ver, cara, onde que eu tô? Tô na marca do 30? Nossa, e já passou 50% do ano? Então falta bastante para eu chegar lá. Ou será que eu tô andando na contramão? Daqui a pouco eu já cheguei nos 50, eu tô voltando. A gente tem que olhar onde a gente tá. E isso daqui traz muito ganho. E aproveitando aqui, episódio 100 tem alguma coisa especial para vocês. E tenho uma coisa muito especial. Nós teremos o Ruptura, nosso evento presencial aqui em São Paulo, no dia 22 de agosto de 2026. Vai ser no Hotel Renaissance para 120 médicos especialistas, então tem um limite de pessoas. Todo evento que a gente tem é muito legal. Já estou avisando aqui em antemão, porque senão chega em cima da hora e um monte de gente fala no Instagram, nossa, pô, queria saber antes, senão eu teria participado. Então, ó, 22 de agosto de 2026, terá link aqui embaixo no episódio, assim como no nosso Instagram, tem o link na bio, clica lá, vai ser um evento sensacional, porque é muito bom quando a gente para olhar para a parte não técnica da medicina e entende que esses aspectos não técnicos, eles são uma alavanca para que, de fato, a gente consiga fazer mais da medicina que a gente acredita, que a gente gosta, de forma ética, séria, e prosperar fazendo isso. Por que não? Eu acho que é um desejo bastante nobre querer ser bem-sucedido na sua profissão, bem reconhecido, e a gente sabe que ser somente bom tecnicamente não basta. Então, esse dia 22 de agosto é uma oportunidade de realmente abrir a mente quanto a uma série de assuntos pertinentes para um consultório, para uma carreira de sucesso. E falando aqui da pauta principal, sem censuras, o que acontece? A gente planeja o nosso ano, a gente planeja como que as coisas vão ser, e a gente, no início do ano, a gente tem uma ideia, muitas vezes, de um equilíbrio entre as coisas. Eu cometi alguns erros aqui nas minhas expectativas quanto ao meu ano. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente não pensa só na parte profissional. Você planejou o seu ano, você botou ali suas metas para o consultório, metas pessoais, metas que você tem com a família, relacionamento, leitura, enfim, todo mundo tem assim as suas diversas metas. E aí a gente começa a viver, né? A gente vai para a batalha do dia a dia, que tem todos os seus desafios, e no dia a dia, muitas vezes, a gente entra num automático e a gente começa a fazer coisas que são um pouquinho diferentes do que a gente tinha como um plano no primeiro momento. E essa semana passada, eu tive uma situação com uma cliente nossa que ela veio conversar e ela estava bastante ansiosa e se culpando muito, porque ela botou
nesse ano, na cabeça dela, ela botou diversos desafios e ela queria fazer tudo muito bem. Então, tinha a questão do consultório, um doutorado, a vida pessoal dela, relacionamento. Ela queria melhorar e performar muito em diversas coisas. Só que qualquer um que olhe para as coisas as quais ela se propôs a fazer, vai olhar e vai ver, cara, é muita coisa. E ela errou ao achar que ela seria capaz de fazer tudo isso. E aí, naturalmente, a vida dela começou a ficar extremamente desequilibrada, porque ela teve que deixar umas coisas de lado para focar em outras. Só que como ela não planejou direito e não decidiu como que o ano ia ser, no que ela ia focar, e botou muita coisa no prato dela, ela começou a ficar paralisada. E talvez você conheça esse sentimento, eu definitivamente conheço, que é quando a gente põe muita coisa pra gente fazer, a gente quer dar conta de fazer tudo, aí a gente começa a ficar culpado por não estar conseguindo, aí a nossa vida pessoal fica completamente de lado, você para de fazer sua atividade física, você diminui o tempo que você tem de qualidade para os seus relacionamentos pessoais, e aí você começa a se sentir culpado, culpada por estar vivendo dessa forma. E ao mesmo tempo, você pensa, nossa, se eu estou fazendo isso, então eu tenho que ter mais resultados aqui nessas outras coisas que eu me propus a fazer. Só que acaba que a gente começa a se esgotar e a gente fica com essa culpa que nos corrói. E a culpa é horrível, porque aí a gente fica com essa sensação de eu não estou dando conta, não estou conseguindo fazer, e mesmo assim eu estou fazendo o melhor que eu posso. E aí vem um sentimento de incapacidade, né? Que você é incapaz, você não consegue fazer nada direito. E isso muda completamente a nossa percepção quanto às nossas próprias realizações. E aí a gente conversando, nessa conversa com essa cliente, a gente foi olhar para o ano passado dela, para a mesma época do ano passado. E quando a gente comparou mês a mês, o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, ela cresceu mais de 90% no consultório dela. Cresceu 90 e poucos por cento. E aí, eu perguntei para ela como que ela se sentiria se ano passado ela soubesse que esse ano ia ser assim. Ela disse que ela não acreditaria. Mas ela estava se sentindo culpada porque não estava conseguindo fazer o consultório direito. E aí está o problema de quando a gente calibra um pouquinho mal as nossas metas e a gente põe expectativa em fazer muita coisa. E essa pressão por ter esses pratinhos equilibrados, ela é extremamente traiçoeira, porque aí você fica sofrendo por estar em um desequilíbrio. Mas a própria meta que ela colocou, ela exigia um desequilíbrio, não ia ter como fazer tudo. E aí vem o fetiche do equilíbrio, né? Que é uma outra questão muito forte que eu vejo nas pessoas. Semana passada também, a gente colocou uma caixinha no Instagram que era falando sobre mães que têm que conciliar maternidade, consultório e os desafios, e abriu para as pessoas trazerem as suas dores. Isso foi depois de gravar o último podcast que foi com a doutora Maísa, a cirurgia vascular, excepcional, e ela falou sobre a maternidade, como que para ela foi algo que impulsionou o consultório. Para algumas pessoas não é. Para algumas pessoas é um período de mais restrição, de não intensificar tanto o trabalho. E é muito pessoal de cada um. Enfim, e aí dentro dessa caixinha de perguntas veio uma seguidora, falou que para ela era muito complexa a questão de maternidade e consultório, porque ela sabia que ela tinha que trabalhar mais, mas ela se sentia culpada por ter que trabalhar, porque aí ela achava que ela não estava sendo uma boa mãe. Cara, como é complexo isso. A gente quer ser bom em tudo que a gente faz o tempo inteiro e a gente se culpa, sendo que a gente botou uma expectativa que era irreal. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui, e quero que vocês façam esse exercício, é essa ideia de que a gente precisa ter os pratinhos 100% equilibrados. É um mito enorme esse do equilíbrio. É a vida 100% equilibrada e que eu consigo o tempo inteiro estar com a carreira 100%, e aí minha saúde, e aí família.
isso não existe. Isso daí é algo que você abre o Instagram, você vai ver várias pessoas com a vida perfeita, te mostrando a vida perfeita. Mas isso é porque você está vendo o feed, né? Você está vendo ali o palco. Você não está vendo a vida real dessa pessoa. Não existe isso de 100% de equilíbrio. A gente vai desequilibrar, a gente tem vários pratinhos para administrar. A questão é, quais pratinhos eu estou disposto a desequilibrar nesse momento da minha vida? E por isso que a metade do ano, que esse marco é tão interessante. Porque talvez você tivesse objetivos profissionais que exigissem que você desequilibrasse alguns pratinhos. E tá tudo certo. Eu estou no momento que eu desequilibrei vários pratinhos meus da minha vida pessoal. Por causa de questões profissionais. Foi uma escolha. E aí, se eu optei por isso, de que adianta eu ficar culpado por não estar conseguindo fazer coisas que eu já não conseguiria fazer? Eu vou ficar me culpando porque eu estou desequilibrado? Não, porque foi uma escolha. E a questão é, às vezes você fez essa escolha, você decidiu que você ia focar mais na vida profissional, você decidiu que você ia dar um gás nesse momento, você decidiu que você ia deixar outras coisas rodando mais em manutenção, mas aí você pode estar sentindo essa culpa que ela não te agrega em nada. Então, agora é um bom momento para olhar para trás e olha para os 6 meses que passaram e ao invés de se perguntar como que eu faço para equilibrar todos os pratos, que seria algo extremamente injusto se cobrar isso, equilibrar todos os pratos, né, na mesma altura, olha para o passado e simplesmente analisa para onde que os pratinhos penderam. Para qual lado que eles penderam? Foi além do que você esperava que fosse? Como é que isso aconteceu? Porque aí a conversa começa a ficar interessante. Uma vez que a gente tem mais 6 meses pela frente e você pode escolher se você quer continuar com os pratinhos da mesma forma ou se você quer mudar alguma coisa. E perceba que existem fases da vida. Existem momentos que você pode pensar assim, eu adoraria agora abandonar algum vínculo que eu não posso abandonar agora. Beleza, você não pode abandonar agora. Por que você não pode abandonar agora? É porque eu tenho contas para pagar. Ok, você tem essas contas a pagar. Até quando você tem essas contas? É teu gasto fixo? É algum investimento que você fez? É porque você quer fazer uma reserva para poder, daqui a pouco, largar alguns desses vínculos? Por que você está fazendo isso? E aí você entende o porquê e tudo fica mais leve. Porque, então tá, eu vou seguir nesse vínculo porque eu tenho esse objetivo X e dessa forma eu vou desequilibrar os pratinhos nesse período, mas é por causa disso e eu tô ciente e eu tô pagando preço, consciente de que estou pagando preço. Porque o que nos gera realmente um esgotamento e uma sensação de estafa é quando a gente olha para trás, a gente vê que desequilibrou os pratinhos e a gente percebe que não foi porque a gente escolheu, que a gente queria outra coisa. E pior do que isso ainda é quando a gente não vê um momento onde a coisa será diferente. A gente não consegue ver quando que a gente pode mudar o peso desses pratos, mudar um pouquinho a vida. E aí que o negócio começa a incomodar muito. Por isso vale a pena olhar para o passado e planejar. E aí você consegue olhar para o futuro. Aliás, olhar para o passado e rever, né? Ver para onde que os pratinhos penderam, analisar os resultados que você teve e também olhar para o futuro e pensar, bom, e para onde que eu quero os pratinhos nesses próximos 6 meses? E às vezes a gente coloca uma meta alta, eu recomendo muito você parar e olhar não para o seu resultado comparado com a meta que você tinha para o ano unicamente, mas faz esse exercício de olhar como foram seus resultados no primeiro semestre de 2025. Porque muitas vezes você está aí se sentindo culpada, pensando que não avançou como gostaria, que a coisa está ruim, e quando você comparar com o ano passado, você vai ver que você avançou. E avançar pode ser em faturamento no teu consultório, pode ser em qualidade de vida, pode ser em um vínculo que você conseguiu abandonar
teu faturamento global continua igual, mas você conseguiu abandonar algum vínculo que te trouxe mais tempo, mais liberdade. Pode ser que você avançou na sua saúde, você está muito melhor. Então perceba que tem vários aspectos e faça essa comparação, porque aí a gente começa a ter uma comparação justa. É comparar eu comigo mesmo naquele período de tempo. Aí fica produtivo. Sem essa ideia de equilíbrio constante, porque isso daí é mais, assim, é propaganda para te vender curso de produtividade, que existe algum equilíbrio constante. O problema não é perder o equilíbrio, é a gente estar no automático, não saber que está perdendo e acordar um dia exausto, não entender por quê e não ver nenhuma perspectiva. Tá no fundo do poço e não ver uma esperança de mudar. E eu noto isso muito na medicina esportiva, como médico do esporte, até agora em momento, né, de Copa do Mundo. O atleta, ele entende isso, e os treinadores também entendem isso. São temporadas da vida. Em algumas temporadas, você vai estar no pico da sua performance. O atleta, ele não fica no pico de performance o ano inteiro. A gente está vendo que na Copa teve jogadores que vieram de outros campeonatos. No momento pré-Copa, eles tiveram que reduzir a carga de treino, tudo mais. Por quê? Porque eles estavam vindo num baque muito forte. E existem fases, existe uma periodização. Para o atleta se olha para isso, para uma periodização. A gente não percebe, mas nós somos atletas também, de certa forma. É como se a gente fosse o atleta executivo, a gente é o atleta da própria vida. A gente é atleta da vida, a gente tem que equilibrar todos esses pratos e a vida é um decátlon, né? A gente tem muita coisa aqui para equilibrar e a gente quer performar 100% o tempo inteiro, em alta intensidade, não dá, não tem como. Para o atleta, como que isso funciona? Ele vai ter uma fase de base, ou seja, uma fase onde ele vai ter um bom volume ali de treino, mas sem tanta intensidade, sem tanta variação. Ele vai ter fases de pico, ele vai ter fases com mais recuperação, ele vai ter fases de competição. Vai ter diferentes fases na vida do atleta. Ele precisa dessas fases e isso varia. Da mesma forma, na nossa vida existe essa variação. E pode ser que você está vivendo um momento no qual o consultório exige 80% da tua atenção e só 20% dela pode estar em outras coisas da tua vida. Mas é importante você determinar o porquê que está dessa forma. Se você está no início do consultório, está começando ou está num momento de grande mudança, é normal que você tenha que botar muito mais foco. Isso, por natureza, é assim. Vai exigir mais, porque você precisa organizar toda uma estrutura, você precisa ter canais de captação, você precisa ter rotinas de gestão, você precisa ter uma série de coisas estruturadas que elas não existiam. E tem uma outra parte disso, que é que você precisa também se acostumar a lidar com a ansiedade e incerteza que esse cenário traz, porque o consultório, diferente de vínculos tradicionais, que você vai lá, faz seu plantão e recebe um valor X, você não consegue ter essa certeza absoluta de que você vai ter o valor X, principalmente no início, onde você não validou uma demanda. Só que, se você não se dedicar esse período para fazer o consultório, tendo como plano que você vai se dedicar ali e que pode ou não ter o resultado, se você não passa por isso e não decide botar esforço para ter cada vez mais resultados, você vai ficar enfrentando esse mesmo ciclo por muito mais tempo. Então, uma vez que esse é o jogo que você escolheu jogar, saiba que esse é o preço. O preço é ter um pouco de incerteza, o preço é ter que botar mais intensidade inicialmente. Em algum momento as coisas vão se estruturar melhor. Só que se você sabe que isso está sendo feito com essa intenção de tornar o consultório uma fonte relevante de receita, trazendo mais previsibilidade, para que ali na frente, esse mesmo consultório, ele consiga te remunerar melhor do que outros vínculos, te remunerar melhor pela tua hora, te dar mais liberdade de tempo, mais controle de agenda. Se você está investindo agora tempo no consultório para que no futuro ele te traga isso, perceba que isso pode
desequilibrar os pratos no curto prazo, mas é o que no médio e longo prazo te traz a oportunidade de priorizar outros pratinhos da vida. Porque a outra alternativa é não construir nada que te permita mudar de patamar. E se você quer seguir esse caminho também, ok. Só esteja em paz com isso, porque você vai pagar um preço, querendo ou não, se não agora, no futuro. E é muito comum a gente ver colegas esgotados, completamente esgotados, com burnout, por justamente nunca pararem para olhar para a vida e, ao invés de determinar assim, um limite para essa fase de pico, as pessoas vivem num pico constante e sem um objetivo final. Não tem essa noção de periodização. E aí, ao mesmo tempo, é uma sociedade que te cobra um equilíbrio, né? Você tem que estar perfeito. Você se compara com outros colegas, você vê, nossa, fulano consegue viajar, ter o consultório, tá super bem, ainda é feliz, treina. De novo, você não sabe o que se passa ali do outro lado. E parece contraintuitivo, mas a gente insistir nessa ideia de equilíbrio total é justamente uma das coisas que nos sabota, porque aí a gente fica se sentindo culpado por não estar equilibrado. Olhando para o meu primeiro semestre, eu vejo que eu deixei alguns pratinhos desequilibrar bastante. Eu tinha colocado algumas metas de cuidado pessoal, de treino, de horários para parar de trabalhar, porque o trabalho ele vai até o infinito. Se a gente quiser, a gente trabalha para sempre. Se a gente não determina o quanto é o suficiente, a gente segue trabalhando infinitamente. E eu tinha determinado para mim o quanto que era o suficiente, eu tinha determinado que eu teria horário para chegar em casa, que eu não ia esticar e seguir trabalhando indefinidamente, mas em algum momento desse ano eu cruzei essas linhas e eu não percebi enquanto eu cruzava. Eu só percebi em algum momento que eu estava muitas noites chegando em casa depois que minha mulher já tinha ido dormir. E aí, isso começou a afetar a qualidade do nosso relacionamento, naturalmente, né? Cria um distanciamento. E a grande questão aqui, eu estou olhando para isso, eu contemplei isso nos últimos meses, não com culpa, mas com o olhar de quem quer aprender alguma coisa com isso. Qual que é meu aprendizado? Eu vou seguir com os pratos desequilibrados esse ano para questão profissional, sim. Só que vai ter, assim, eu tenho que minimamente, eu estou priorizando alguns pratinhos, mas tem outros que são primordiais e eles têm que ter um ponto, assim, o mínimo de regra e atenção e foco que eu vou ter com alguns pratinhos. E uma coisa que eu passei a fazer é ter realmente o horário limite para chegar em casa e respeitar isso para dormir com ela todas as noites, porque eu vejo que isso faz muita diferença. E aquele período que eu fico a mais trabalhando, às vezes, que eu fico no escritório ou no consultório até depois das 22, 23 horas, eu já não estou mais produzindo de fato. Eu estou realmente com aquele fantasma das tarefas inacabadas na minha cabeça, me perturbando e andando de um lado para o outro sem ser mesmo produtivo. Tem sido muito bom para mim parar e dizer, pronto, chega, acabou. Por hoje é só, foi o suficiente. Sinceramente, isso é de um mês para cá, tá? Não achei nenhuma grande solução, eu tô fazendo a confissão aqui, é sem censura, porque eu tô fazendo a confissão de que eu cruzo esses limites, eu tô falando para você ter cuidado, e é justamente porque eu, muitas vezes, me descuido com isso e gera um sofrimento enorme. E aí eu vejo em outros colegas esse mesmo sofrimento, ficar se cobrando demais, sendo que, cara, se cobrar pelo que você não fez, não perceber que você perdeu o controle, ao invés de simplesmente aceitar que vai ter um preço, algumas coisas vão ter um preço e que, às vezes a gente tem que parar e olhar se a gente cruzou demais os limites. Eu parei para olhar
para os pratinhos dos últimos 6 meses, eu quero os pratinhos um pouco diferentes nos próximos 6, e eu já tenho as ações, as atitudes que eu vou tomar para que eu não caia nos mesmos erros que eu caí, porque eu sei que minha durabilidade no jogo vai ser maior, eu vou ser mais feliz e eu vou ter mais resultado, inclusive, até mesmo no trabalho, enxugando um pouco essas horas, porque a gente precisa de recuperação, a gente precisa de energia, a gente não pode estar em pico de performance laboral o tempo inteiro, a gente tem que dar algumas alternadas. E aí, quando você olhar para esses seus últimos 6 meses, uma coisa que é importante é você diferenciar 2 cenários possíveis aí para o primeiro semestre. O primeiro é o cenário onde os pratinhos penderam para algum lado porque você decidiu que seria assim. Se foi isso, não tenha culpa, é isso mesmo, é a temporada que você tá, é uma temporada de plantar, é uma temporada de execução. Mas se os pratinhos penderam para algum lado e não foi porque você decidiu, mas foi inconsciente, como aconteceu comigo, eu fui assim, eu fui além do ponto onde eu tinha planejado, também não é hora de se culpar, mas é hora de retomar a caneta da tua vida e desenhar, né, escrever, ter autoria sobre a sua vida e determinar como que vai ser daqui para frente. Como que você vai garantir que você vai pender, quais pratinhos você vai pender e até qual ponto e por quê? Por quê? E ter esse porquê muito claro faz bastante diferença. Eu vejo bastante gente que sofre por causa de vínculos outros, como, por exemplo, um plantão, uma UTI, um plantão de UTI, alguma enfermaria, algo que a pessoa faz. Tem gente que pega muitos desses vínculos que remuneram pela hora ali de imediato e sofre por causa disso. E eu noto que as pessoas que sofrem por causa disso é porque elas não gostam daquele vínculo e elas não têm um motivo pelo qual elas estão fazendo aquilo. Então, o pratinho do trabalho, ele tá pesando muito e eu nem sei por que eu tô fazendo isso. E já tem pessoas que fazem com muita tranquilidade. E normalmente é porque elas ou gostam daquilo, ou porque elas definiram bem qual que era, para que aquilo servia na vida delas. E o para que isso serve na minha vida pode ser porque você quer guardar X de dinheiro, tá tudo certo. Mas pelo menos você entende o porquê você está fazendo aquilo, tem uma meta. E aí você sabe que quando você atingir aquela meta, você vai tirar o pé. Eu tive essa experiência quando eu decidi parar de dar plantões. Meu último plantão foi em janeiro ou fevereiro de 2023. E naquela época, eu ainda não tinha como pagar todos os meus custos de vida com o consultório. E eu fiz por um período alguns plantões a mais, pensando em juntar um dinheiro, uma reserva, para queimar essa reserva. Para quê? Para que eu pudesse me liberar dos plantões e mesmo não tendo receita suficiente no consultório para pagar todas as minhas contas, eu queria não precisar dar plantões. E aí eu trabalhei de forma mais intensa por um período para alcançar esse objetivo. E foi muito bom, porque aí quando chegou o final desse período, eu fiquei tranquilo. Durante esse período que eu estava intensificando mais, eu sabia muito bem porque eu estava dando mais plantão. Não era porque eu estava no automático, não era porque eu estava com conta até o pescoço, era porque eu estava fazendo uma reserva e eu iria me dar mais liberdade. E aí, quando eu cheguei na meta que eu tinha, eu abandonei os plantões. E, de fato, durante uns quase 6 meses, eu fui consumindo essa reserva, até que as contas se equilibraram. Mas se não fosse aquela decisão de desequilibrar os pratos naquele momento, com um objetivo específico, eu poderia ter ficado muito mais tempo ali. Para mim foi importante. E deu um outro significado para a intensidade que eu estava dando nesses plantões. Um bom framework para vocês terem aqui e perguntas para se fazer. Primeira delas é: para que lado que os teus pratinhos estão pendendo agora, de verdade? Analisa bem aí tuas últimas semanas e seja honesto
para onde que está pendendo os pratinhos. Segunda pergunta, se você escolheu essa fase ou se você foi empurrado para essa forma de fazer sem nem perceber, foi no automático. Se foi no automático, é o momento de olhar e pensar, cara, mas por quê? Preciso mesmo? Me meti em uma dívida aqui, será que eu estou gastando mais do que eu deveria? Será que eu tenho que olhar para o meu custo de vida? Esse é o momento de olhar, porque em alguns meses você consegue regularizar isso. E a terceira pergunta é se essa fase, ela tem prazo. Ou se essa fase virou a tua vida inteira sem você decidir. E aí é onde a coisa fica mais pesada, porque se essa fase virou a tua vida inteira sem você decidir, você só se viu preso aí em algemas de ouro, né, com muitos gastos, com pouca flexibilidade, tem coisa errada e você vai sentir sobrecarga. Só que saber disso traz uma certa liberdade, porque olhar para isso sem culpa te permite desenhar um plano para sair um pouquinho disso. E aí, com esse mesmo raciocínio de olhar para o retrovisor sem culpa, agora é hora de olhar para o futuro com assertividade, com intenção, para que você escolha um plano de ação, escolha as coisas que você vai fazer, para que daqui a pouco os pratinhos estejam da forma que você quer. E é natural que em alguns momentos a gente vai abandonar compromissos sociais, coisas às vezes com família, a gente não vai conseguir dar tanta atenção, saúde, é natural. Só não pode ser para sempre, não pode ser para o infinito, senão a gente vai adoecer. E aí, para os próximos 6 meses, veja se você quer estar em pico, se você quer estar numa fase de manutenção, se você precisa se recuperar por um tempo, o que você precisa de forma consciente deixar mais à vista que você sublimou um pouquinho nesses últimos meses. E se tem algo que está muito pesado, qual que é o critério para dizer que chega, que acabou, que é o suficiente? Às vezes é definir uma hora final para o trabalho, às vezes é definir um número máximo de plantões que você dá no mês, às vezes é não se sentir culpado por descansar um dia, não se sentir culpado por ficar de boa. No início dessa conversa aqui eu falei sobre uma cliente que ela estava sofrendo muito por causa das coisas que ela se propôs a fazer. E ela disse que quando ela estava num nível de ansiedade com isso que quando chegava assim um final de semana, um feriado, que ela tinha tempo livre, ela não conseguia nem fazer nada, porque ela pensava em tudo que ela tinha para fazer e ela congelava. Porque qualquer coisa que ela fizesse, ela estava ansiosa porque não estava fazendo as outras coisas. E aí, nem descansar ela conseguia, porque também era um motivo de culpa. E isso é muito ruim, isso é muito destrutivo. E a gente pode fazer uma carreira diferente disso, a gente pode construir uma vida diferente disso, de forma mais leve, com menos culpa, entendendo que a vida tem as suas temporadas. É bem interessante que quando a gente escolhe as brigas que a gente está comprando, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso, muda completamente o peso que tem. Tem uma questão que é o locus de controle, né? Onde que está o local de controle? Se a gente tem um locus de controle interno, ou seja, se eu sinto que eu tenho uma autonomia autodirigida, se eu estou tomando as minhas decisões, eu consigo trabalhar muito mais duro. Mas se eu sinto que alguém está tomando as decisões por mim e eu só estou que nem uma marionete, tocando, eu vou quebrar antes. E muitas vezes a gente está fazendo coisas que não vieram de nós mesmos. É porque a gente entrou realmente num modo automático, nesse modo de se comparar com o outro, no modo de consumir desenfreado. E se você parou agora para olhar para a tua vida e viu, cara, ó, legal, vi para onde os pratinhos estavam, tenho que melhorar para esses próximos 6 meses, quero ter uma situação diferente, vejo que já avancei realmente nesse primeiro semestre do ano, fui melhor do que no primeiro semestre do ano passado. Se você está numa situação assim,
é o momento perfeito para você observar o que você precisa desenvolver para os próximos 6 meses para estar numa situação ainda melhor. E se os pratinhos desequilibraram demais, o que você tem que fazer para que os pratinhos estejam mais equilibrados? E muitas vezes o que fazer é aprender coisas que a gente não sabe e que não saber essas coisas custa caro. Porque o custo de não saber o que você não sabe é estar enfrentando alguns desafios que você não precisaria estar enfrentando se você soubesse isso que você precisa saber. E qual que é o ponto disso? É para eu reforçar o convite para o Ruptura, dia 22 de agosto, aqui em São Paulo, porque é um evento com 120 colegas médicos especialistas que têm muitos desses mesmos sofrimentos, enfrentam essa coisa maluca que é a gente empreender ao mesmo tempo que a gente quer ter uma vida pessoal, ao mesmo tempo que a gente quer, desde já, ter um reconhecimento, ter uma boa receita. Enfim, é complexo, viver é complexo, é navegar no caos e conversar com pessoas que estão passando pelo mesmo e que estão tendo sucesso, que estão tomando as suas próprias escolhas, que estão entendendo que não basta só ser bom tecnicamente, estão desenvolvendo as competências necessárias para fazer um consultório decolar e para poder ter um futuro diferente. Conviver com pessoas assim é muito bom. Toda vez que a gente tem algum evento desse tipo, todas as rupturas que a gente já teve, o pessoal sai transformado, se conecta com outros colegas, porque muitas vezes a gente está em rodinhas que só falam das mesmas coisas, que reclamam da realidade, ao invés de construir algo produtivo, algo diferente, e renovar a energia com pessoas que vão trazer uma bússola, um mapa, para que a gente olhe para o território real. Isso faz toda a diferença. Então, se você quer participar do Ruptura, 22 de agosto, basta clicar no link da nossa bio ou aqui embaixo nesse episódio. E se você que está escutando aí sente que às vezes tem alguma coisa travando no consultório, não entende o que está travando especificamente e fica patinando, outra coisa interessante para você, a gente tem uma ferramenta gratuita que vai estar aqui embaixo na descrição, que é uma ferramenta onde você, em menos de 5 minutos, você tem um diagnóstico de qual que é a trava do teu consultório, para te dar um pouquinho mais de visão do desafio do momento, porque muitas vezes a gente acha que o problema é um quando o problema é outro. Como um paciente, né? O paciente, ele acha que ele tem um problema X, mas aí ele conversa conosco e o problema é Y. E é muito difícil a gente fazer o diagnóstico da própria situação. Às vezes, olhando de fora, dá para enxergar a situação melhor. E é esse formulário que a gente tem, uma ferramenta gratuita que faz justamente isso. Algumas perguntas específicas para traçar contigo um diagnóstico e te entregar esse diagnóstico de forma completamente gratuita e com certeza vai gerar valor. Pessoal, se vocês gostam do Café Exponencial, não deixa de curtir aqui o podcast, se inscrever no podcast, né? Avaliar, deixar 5 estrelas para a gente, porque isso nos motiva a crescer, a fazer cada vez mais episódios, a trazer mais pessoas aqui. A gente está nesse marco do episódio número 100, bem no meio do ano. E nesse episódio a gente falou muito sobre os pratinhos e o equilíbrio. Espero que daqui a mais 100 episódios a gente possa estar falando sobre os avanços que vocês tiveram, sobre as mudanças, sobre o progresso, porque quando a gente entende um pouco melhor disso, desse equilíbrio, desse desequilíbrio, a lidar com a culpa, a lidar com a incerteza, a coisa flui muito melhor. Eu, assim como vocês, estou aprendendo a lidar com isso. Cada dia me sinto um pouquinho melhor e nos momentos que eu me sinto mal, que eu sinto que, poxa, não tá legal, eu olho para o passado e eu me pergunto como que eu estava há 12 meses. E sempre que eu faço isso, eu percebo que eu estou muito melhor hoje do que há 12 meses atrás. Para ver como que a gente tem a percepção das coisas através de comparações. E às vezes a gente faz comparações injustas. Fica aí a reflexão, um abração exponencialistas e até a próxima.